Boa noite, tudo bem? Eu tava gravando um vídeo pra vocês agora, o vídeo caiu, não tem como recuperar, vou eu começar do zero. Tudo bem com vocês? Boa noite. Acharam que eu sumi, né? É, quase que eu não volto mais. Quase que vocês iam ficar na saudade, entendeu? Ou aquela chata sumiu, ou eu gostava dos vídeos dela sumiu. É, gente, tem coisas que acontecem na vida da gente que não tem explicação, né? E basta a gente estar vivo pra gente ir embora, viu? Não precisa estar doente, nada, as coisas acontecem, né? Então, eu tenho que contar isso porque isso pode aumentar a fé de muita gente, né? Quando a gente recebe uma benção, uma graça, a gente precisa contar para poder aumentar a fé de muita gente que está hoje num hospital, desenganado dos médicos, né? Com doenças que acha que não tem cura, porque para Deus não tem isso, para Deus tudo ele pode, né? Para Deus tem cura, tudo ele pode curar. Não tem nada que ele não possa fazer, né? Então, gente, acho que foi eu não me lembro se foi quarta ou quinta da semana passada, eu acho que foi quarta. Aí não me lembro mais se foi quarta ou se foi quinta. Eu tava aqui, como eu tô agora. Tava conversando no WhatsApp com uma pessoa e dei risada e conversei e tal. Normal, normal, não tava sentindo nada, nada, nada. E de repente me deu um negócio muito ruim dentro da minha cabeça que eu não sei explicar pra vocês. Se eu for o médico, eu não sei falar pra ele o que que foi. Uma coisa muito estranha e muito ruim. Parece que deu, não sei, é assim, uma fraqueza lá dentro e um negócio horrível, assim, que eu tava perdendo sentido, sabe? Eu nunca tive AVC, mas pelo que as pessoas contam, dava a entender que eu tava tendo um negócio desse, sabe, gente? Porque eu já tava perdendo a minha. Eu já tava perdendo a realidade, né? Eu já comecei a ficar tonta e eu percebi que eu tava com as mãos dormentes, braço. O corpo, né, a perna, enfim, eu tava sentada, né, na cama, eu comecei a sentir umas coisas ruins no corpo depois. Mas na hora, eu não vou falar pra vocês se foi dor, porque não é dor, mas foi uma coisa muito ruim, que eu pensei que eu ia morrer, gente. Eu pensei que eu não ia voltar mais. E eu só botei a mão na cabeça assim, até meu filho estava no quarto, eu só falei, ai, Guilherme, coisa ruim na minha cabeça. E comecei a repreender, sabe, orar, pedindo para Deus me dar livramento para tirar aquilo, para me curar. E depois eu já não conseguia falar, eu começava dentro de mim o meu subconsciente, né, pedindo para Deus fazer um milagre. E logo eu voltei, graças a Deus, sem sequela, né? Mas gente, olha, eu não desejo nem para o inimigo que eu senti, tá? Foi uma coisa horrível, horrível, horrível. Então, assim, eu poderia ter tido como eu disse, um AVC que me matasse na hora, né? Ou poderia depois até desmaiar, ser socorrida e não voltar mais no normal, que tem muita gente que fica com sequela, né? Então, gente, eu tô aqui agora por um milagre, sabe? Foi Deus que me deu vida de novo. Então, assim, eu só tenho que agradecer, só agradecer, só agradecer. Então, por isso que eu não gravei esses dias, porque eu ainda fiquei até domingo, eu estava muito abalada com tudo que tinha acontecido, estava com muito medo de ter de novo, sabe? E o meu filho foi para São Paulo no domingo de novo de manhã, e eu fiquei o dia inteirinho pedindo a Deus que não me desse nada, porque eu estava sozinha. E se eu tivesse qualquer coisa de novo sozinha, eu poderia não ter ninguém para me socorrer, eu podia não voltar mais, né? Então eu estava com medo de dormir, medo de ficar aqui dentro sozinha. Olha a situação. Não queria ir para casa de ninguém, porque não tem sentido, né? E, e é isso, eu fiquei muito tensa,
sabe? Muito, muito, muito tensa. E aí eu fiquei pedindo a Deus que não deixasse voltar mais aquilo em mim, que me curasse, né? Comecei a pedir várias coisas para Deus, pedir perdão dos meus pecados também, porque eu vou falar para vocês, a gente tem que andar com a vida certinha, porque se eu tivesse desmaiado aquela hora, eu não ia ter tempo para pedir perdão de nada. Deus me deu mais uma oportunidade, porque o negócio é tão rápido que não dá tempo. Não dá tempo, quando você vê, você já apagou. Entendeu? Então, por isso que a gente tem que viver sempre tentar obedecer e sempre pedindo perdão daquilo que a gente sabe que desagrada a Deus. Porque a gente pode acontecer algo com a gente que a gente não consiga mais falar com Deus. E aí não tem mais o perdão. E aí a gente, né, não vai herdar o lugar que a gente quer herdar, que é o céu. Porque se a gente tiver com a vida toda errada, né? E às vezes a gente peca no falar, a gente peca no pensar, no agir, né? Então, foi mais de muitos livramentos que Deus me deu, esse foi mais um. E eu sou muito grata a ele, né? E aí eu fiquei incomodada o domingo inteirinho. Eu tava tomando banho, eu tava pedindo a Deus, chorando, eu tava arrumando alguma coisa para me comer, eu tava chorando, orando. Eu tava aqui no quarto, eu tava pedindo a Deus, enfim, eu fiquei o dia todo pedindo a Deus que me guardasse, que eu não tivesse mais aquele negócio ruim, porque eu tava sozinha, né? E que eu queria que ele mostrasse, provasse para mim que tinha me curado, né? E pedi várias coisas para Deus e fui para a igreja. E falei para Deus que quando eu chegasse lá, que a palavra que eu ouvisse, os louvores que foram cantados, né? Se Deus permitisse que alguém que tivesse dom falasse comigo, que eu estava aberta para ouvir, mas eu queria ouvir algo da parte dele, que ele mostrasse para mim que ele estava me curando, porque eu só queria a cura. Eu não quero nada, eu não quero bens materiais, eu não quero. Enfim, porque a gente, sem saúde, a gente não é nada. Não adianta eu pedir uma casa, pedir carro, pedir bens materiais, se eu não tenho saúde para usufruir, né? Então, o que eu quero hoje é saúde. É a única coisa. Porque com saúde a gente consegue realizar os desejos nossos. Se não conseguir também, pelo menos você está com saúde para lutar, né? Então, só isso que eu pedia para Deus, que eu peço há muito tempo e fiquei pedindo para Deus no domingo. E pedindo bênção sobre a minha família, sobre a vida do meu filho, enfim, coisas pessoais, né? Mas para mim eu só pedi saúde. E falei para Deus que quando eu chegasse nessa reunião, que Deus falasse comigo, através do louvor, que eu estava sendo curada, que ele estava me curando, que ele tinha me ouvido, através da palavra de quem fosse falar sobre a palavra, através de dom de alguém, né? Porque tem pessoas que têm dom, para quem é evangélico sabe do que eu estou falando, tem pessoas que têm dom de profecia, dom de revelação, né? Então, eu pedi a Deus que de qualquer forma ele falasse comigo. E quando eu pus o pé, eu fui a primeira, e detalhe, foi a primeira vez que eu fui nessa igreja, não conhecia ninguém. Então eu coloquei os pés lá dentro, eles já perguntaram meu nome, de onde que eu era e tal. Já tinha alguém louvando, né, cantando um hino de cura, uma música de cura. Eu já tomei posse daquilo. Passou assim segundos, chamou outra pessoa para cantar, a outra pessoa apresentou um louvor de cura de novo, mais uma vez confirmando, e eu chorando muito, né, agradecendo a Deus. Depois passou a palavra para alguém, a palavra também me edificou, né, que foi falar sobre a Bíblia, né, foi pregado sobre um capítulo na palavra de Deus, que eu não lembro aqui agora, mas que na hora falou comigo também. E eu já estava satisfeita, estava confirmando a minha cura naquela noite, porque eu falei para Deus que eu tinha marcado com ele um encontro ali. Eu queria sentir que ele estava comigo ali, né? Porque muitas vezes a gente vai em reunião, a gente volta do jeito que a gente foi,
porque a gente não busca, porque a gente não, às vezes não presta atenção na palavra, porque a gente não abre o coração para receber os louvores. Então, às vezes, a gente vai e volta do jeito que a gente foi, né? E eu estava falando para Deus que eu queria voltar diferente, eu queria voltar curada, eu queria voltar mais forte, eu queria voltar mais feliz, porque eu estava triste, né? Com o que tinha acontecido comigo, eu estava com medo. Então eu queria voltar diferente, e queria voltar com a minha vitória, com a minha cura, né? E acredite quem quiser, né? Vocês têm direito de acreditar e têm direito de não acreditar. Eu estou falando sobre a minha fé, tá? Aí quando terminou a reunião, que foi maravilhoso, eu chorei o tempo todo, não de tristeza, mas de recebendo algo da parte de Deus. Esse pastor que nunca me viu na vida, falou para mim que quando eu coloquei meus pés dentro daquela igreja, Deus mostrou para ele que eu tinha falado com Deus a tarde toda, o dia todo, pedindo cura, pedindo outras coisas pessoais minhas, né? Outras bênçãos. E que aquilo que eu tinha pedido para Deus naquele dia, que foi no domingo, ele estava me entregando, que era para mim abrir minhas mãos. E eu abri minhas mãos. E foi impactante, gente. Eu chorei demais. A gente sente quando é Deus que fala. A gente sente quando não é o homem que está falando, né? Então, tudo que foi colocado na boca daquele pastor foi direcionado por Deus. Porque eu não contei para ninguém. Nem meu filho sabia do que eu tinha conversado com Deus, porque ele nem estava aqui. Eu não conversei com nenhuma irmã minha sobre isso naquele dia. Naquele dia eu não conversei com ninguém de fora, né? Eu falei somente com Deus. Só falei assim, eu preciso ir numa igreja, eu preciso ir num culto, eu preciso ir buscar a minha cura. Eu preciso receber a minha bênção, a minha vitória. Era só isso que eu falava. Só com Deus, com mais ninguém. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Então, gente, e esse pastor falou exatamente o que eu tinha falado com Deus no meu particular. E isso é muito bom, porque a gente não conhece ninguém. Quando você está numa igreja, que as pessoas já te conhecem, às vezes você comenta da sua vida com as pessoas, às vezes quando acontece uma coisa assim, você fica meio em dúvida. Será que foi Deus que falou mesmo com essa pessoa para falar comigo? Ou será que ele falou porque ele já sabia da minha vida? Né? Às vezes a gente fica com essa dúvida. Ali eu não tive dúvida nenhuma, porque eu pedi para Deus falar comigo e ele ainda falou, Deus marcou um encontro com você aqui hoje e você tinha que estar aqui hoje. E eu pedi para Deus marcar um encontro comigo naquela noite. Olha para vocês verem. E você questionou algo com Deus e você também buscou, e você também pediu cura. E ele mandou dizer que você está recebendo agora. Gente, olha, eu quase não conseguia ficar em pé. Foi na hora que estava terminando, que ia dar a benção apostólica. Mas eu saí pisando alto. Sabe quando a gente sai, que você não acha nem o chão? Eu estava assim. E parece que saiu um negócio de dentro do meu corpo, assim, da minha cabeça. Eu senti minha cabeça leve, sabe? Eu saí de lá leve. Eu entrei pesada, tensa, preocupada, com medo, né? E saí leve, que parecia que eu não achava nem a calçada para pisar. Então, por que eu estou contando isso para vocês? Para quem acredita em Deus, acredita que Deus cura, que Deus faz milagre, para aumentar a sua fé. Porque assim, eu não mereço nada, eu sou pecadora, sou falha, como eu já falei, né? Eu sou ser humano, eu tenho desejos, eu tenho vontade, eu tenho pensamentos que às vezes não agradam ao Senhor, às vezes eu falo alguma coisa que entristece a Deus, mas o tempo todo eu fico me policiando, eu fico pedindo perdão, falando para Deus que eu errei, para Ele me perdoar. Então eu não sou santa, ninguém é santo, né? Todos nós somos falhos, só que a gente tem que se arrepender, reconhecer nosso erro, se arrepender e procurar não ficar praticando mais o mesmo erro, né? Então, eu não merecia nada daquilo, foi somente a graça dele, foi somente a misericórdia dele. Eu vi totalmente o amor de Deus sobre a minha vida ali. E eu chorava tanto porque eu via que era tão real, era tão verdadeiro, pelo fato de eu não ter falado com ninguém, falado para Deus
Fala comigo, Senhor. Prova que o Senhor está me ouvindo. Eu quero que o Senhor fale comigo. Seja no louvor, na boca de alguém, seja alguém pregando a tua palavra, seja alguém num dom de revelação ou de profecia, mas eu não quero voltar do jeito que eu estou indo, eu quero voltar feliz, curada, transformada. Gente, foi lindo, foi lindo, foi lindo, foi lindo, foi lindo. Então, assim, por isso que eu dei essa sumidinha, né? Eu ainda estou ainda tentando colocar tudo, né, no lugar, na minha cabeça. Então, assim, eu fiquei meio sumida no final de semana, não gravei nada, né? Porque isso aconteceu, acho que foi quarta para quinta ou quinta. Então, se foi quarta, foi quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Fiquei 5 dias com essa tensão. Se não foi quarta, foi quinta, foi 4 dias, né? Então, assim, e depois na segunda e na terça foi correria para mim, por isso que eu não gravei nada. Mas eu fiquei impactada com aquilo que Deus faz na vida da gente. Então eu tinha que contar isso para vocês acreditarem, para vocês agirem a fé de vocês, que Deus faz, gente. É só a gente acreditar. Ele não faz pelo nosso mérito, como eu falei, nós não temos mérito, nós somos pecadores. Ele faz pela infinita misericórdia dele, pela graça dele, sabe? E eu acredito que muitas coisas estão acontecendo essa semana na minha vida. E ainda falou que essa semana eu ia ter respostas de muita coisa, que eu ia ver e eu ia testemunhar. E eu já estou contando para vocês aqui em primeira mão, né? E sei que vai ter muita mais coisas para me contar para vocês além da cura, né? E é isso. Deus não faz no meu tempo, no seu tempo, ele faz no tempo dele, né? E ele permitiu que eu passasse aquilo ali, talvez foi um alerta para mim, né? Um alerta para me obedecer mais, um alerta para mim seguir ele com mais fidelidade, sabe? Com mais sinceridade. Ele me deu mais uma oportunidade, porque, gente, só quem passou o que eu passei sabe o quanto foi horrível. Que experiência horrível, que eu não desejo, como eu falei, para ninguém. Para ninguém. E depois o medo, né, gente? Qualquer hora eu achava que podia dar em mim esse negócio de novo e dar muito forte e eu nunca mais voltar, né? Gente, é horrível. Horrível, horrível. Mesmo que você sabe que Deus está com você, mesmo você sabendo que Deus te guarda, mas a gente é carne, a gente é humana. Então eu dormi sozinha de domingo para segunda. Só Deus sabe. Mas já dormi no domingo para segunda, eu já dormi mais tranquila. Eu dormi mal de quarta para quinta, quinta para sexta. Quinta para sexta eu não preguei o olho a noite inteira. E sexta para sábado. Entendeu? Foram 3 noites que eu praticamente não preguei o olho. De medo de dormir, acontecer dormindo, mesmo que meu filho estivesse aqui. Porque essas coisas, se não for socorrido na hora, às vezes a pessoa não tem mais volta, né? Então eu tinha medo de dormir. Eu vinha o sono, eu ficava segurando de medo de dormir e passar mal. Olha que situação. Então eu fiquei assim 3, 4 dias. Eu dormi, comecei a dormir de domingo para segunda, porque eu voltei domingo da igreja. Assim, grata a Deus, grata, agradecida por ele ter poupado a minha vida. Entendeu? Então, é isso, gente. Eu não podia deixar de falar isso para vocês, que Deus é maravilhoso, que ele é perfeito, que ele é fiel. Quando ele tem projeto na vida da gente, quando ele tem planos, ele não leva a gente enquanto não cumprir. Só que se a gente não obedecer, se a gente não fizer o que ele quer que a gente faça, a gente passa por situações, a gente passa
A gente paga preço. Ele tem promessa na minha vida, mas ele pode me levar a qualquer hora, se ele quisesse. Por quê? Porque ele pode achar que eu não estou obedecendo ele como eu deveria obedecer. Ele tem promessas, ele cumpre, desde que a gente seja fiel a ele, né? Se você tá querendo fazer, se você tá fazendo um monte de coisa errada, se você tem um coração ruim, se você não ama seu próximo, se você não perdoa, se você desobedece os mandamentos do Senhor, ele pode permitir que você tenha qualquer coisa e morra sem cumprir as promessas, por conta de desobediência nossa. Mas se a gente procurar obedecer, procurar buscar ele, pedir por ele, orar, colocar nossa vida em oração, colocar nossa casa, nossa saúde, enfim, tudo nosso, a nossa vida, todas as áreas, a promessa vai ser cumprida, né? Porque nós estamos tentando, pelo menos, se esforçando para ser fiel a ele. Agora, se a gente leva tudo de qualquer jeito, se a gente não quer compromisso com ele, né? Se a gente não quer obedecer, porque tudo tem um preço, ele pode permitir que a gente morra de qualquer forma, sim, ou até que fique numa cama por desobediência, né? Então eu sou muito grata a ele, que ele poupou a minha vida. Ele me deu mais uma chance, né? Nem que eu não morresse, para que eu vou ficar numa cama sem conhecer ninguém? Gente, ficar numa cama sem conhecer ninguém, sem andar, sem falar. Isso não é um castigo? É um castigo. Eu prefiro morrer, né? Ninguém quer viver vegetando. E por causa de desobediência nossa, ele pode permitir. Então ele me deu mais uma chance. Ele me deu um livramento de morte. Ele me deu um livramento de nunca mais voltar à minha consciência. Porque na hora eu já estava perdendo tudo. Já foi coisa assim de segundo, de eu achar que eu já não estava mais ali. Simplesmente, eu estava apagando. Não ia nem conseguir raciocinar nada. Como é que eu ia pedir perdão? Então, gente, é muito sério isso. Eu fiquei muito preocupada, mas Deus teve misericórdia da minha vida e me colocou em pé de novo. Me colocou em pé de novo. E eu posso dizer para vocês, a graça dele me basta. Sabe? Não é fácil. Eu passo por provação direto, por obedecer. Porque sou sozinha, né? Enfim, é difícil uma mulher sozinha andar em obediência, né? Enfim, eu ainda posso passar por um processo de casamento, né? A pessoa que se aproximar de mim pode não entender a minha intimidade com Deus, a minha fidelidade com Deus, e eu preciso ter uma pessoa que entenda isso, né? Para me poder continuar obedecendo a Deus, né? Até o casamento, né? Eu não vou casar da noite pro dia. Então, tudo isso é difícil para mim, gente. É difícil porque quem não conhece Deus, quem não tem o temor dele, quem acha que nada é pecado, não vai entender o meu lado, né? Não vai entender. Então, assim, é muito difícil para mim, muito difícil. Deus sabe do meu sacrifício, Ele sabe o quanto eu me esforço. Eu estou abrindo mão de muita coisa para obedecer a Deus, porque eu coloquei na minha mente que a minha prioridade é minha salvação. A minha prioridade não é bens materiais, minha prioridade não é um homem, um marido. A minha prioridade não pode ser o meu filho, a minha prioridade não pode ser a minha família, a minha prioridade tem que ser Deus. E não é fácil, vocês sabem disso. Então a gente tem que abrir mão de muita coisa
para obedecer a Deus. Eu abro mão de relacionamentos, entendeu? Como eu falei, parece pessoas que não têm a mesma fé do que eu, que não acreditam no que eu acredito, que acham que nada é pecado. Eu não posso me envolver com pessoas assim. Então eu perco a oportunidade de me relacionar por pessoas não me entenderem, né? Se eu falar isso, não vai entender. Acha que é coisa, imagina, não tem nada a ver, não sei o quê. E tem muito a ver, né? Porque os homens hoje em dia, infelizmente, não querem se casar, eles querem ficar fornicando, se prostituindo e entendeu? Adulterando, porque tem muito homem casado querendo se envolver com mulher livre ou vice-versa. Então as pessoas hoje perderam o temor, não existe mais em relacionamento, muito difícil ter respeito hoje e amor, né? E quem não tem Deus na vida acha que isso é normal. Para mim não é. Eu tenho e conheço e sei que é errado. E se eu sei que é errado, eu não vou fazer, né? Então, eu sei que Deus tem o poder, né, de colocar uma pessoa na minha vida que entenda esse lado, né? Que a gente não vai poder namorar muito tempo, vai ter que se casar logo para não ficar no pecado, né? Porque já sou uma senhora, sou uma mulher adulta, madura. Não vou namorar igual adolescente, eu tenho consciência disso. Mas eu preciso obedecer para mim ter um relacionamento feliz. Para mim ter um lar feliz, né? E muitos homens não entendem isso. Então não é fácil para mim o que eu passo. Quem já tem o seu marido, sua família, como eu já tive, é bem mais fácil. Não tinha nada que me impedisse servir a Deus quando eu estava casada. Nada. O que eu ia fazer no mundo? Eu tinha meu marido, meu filho, minha casa. Eu andava certinha, porque eu não tinha o que errar, né? Não tinha pecado assim de... Às vezes a gente peca, como eu falei, às vezes fala de alguém que não deveria ter falado, né? Porque todo mundo tem pecado, senão nós não estaríamos aqui. Às vezes a gente pensa alguma coisa de alguém que não deveria ter pensado. Mas eu estou dizendo os 10 mandamentos. Eu não pecava naqueles 10 mandamentos. Que são os pecados capitais que o pessoal fala, né? Se você estiver pecando aqueles 10 mandamentos, você não vai para o céu. Eu não tinha, graças a Deus, porque eu tinha minha família, né? Eu era fiel ao meu esposo. Mas a partir do momento que a gente fica sozinha e a gente tem necessidade de ter alguém, porque a gente fica carente, porque a gente se sente sozinha, eu não falo nem em sexo, eu falo em companhia, companheiro, parceiro, uma pessoa para estar junto com a gente na hora da doença, na hora da alegria, acordar junto, dormir junto. Se não está bem, um acompanha o outro, vai para o médico junto, vai para a igreja junto, vai passear junto. É isso que eu estou falando, né? Eu não estou falando em relação sexual. Se eu quisesse ter só satisfazer minha carne, eu não precisava me casar. Se eu, se eu quiser, eu tenho convite. Deus que me perdoe, dá até vergonha de falar isso, né? Do jeito que está esse mundo. Eu teria convite todos os dias de pessoas diferentes, sabe? Querendo se relacionar comigo sem compromisso. Outras querem só namorar, outras querem ficar cada um na sua casa, mas ter a vida de casado. Se eu quisesse, jamais eu estaria sozinha hoje. Mas estaria lá com a vida toda errada. Entendeu? Como eu decidi a priorizar a minha salvação e receber algo de Deus, porque no pecado ele não dá nada pra gente. A não ser que a pessoa nunca conheceu a palavra, não é cristão, ela até consegue as coisas pelo mérito dela. Agora, a gente que já foi, eu que já fui e sou ainda, né? Porque eu me afastei um tempo, há muitos anos atrás, fiquei sem participar do corpo do sangue de Cristo, mas graças a Deus ele me deu a oportunidade de voltar de novo, eu voltei, nunca mais eu me afastei. Então, eu conheço a verdade. Não adianta eu querer sair por aí fazendo coisa errada. A minha vida só vai andar para trás, né? Porque eu conheço a verdade. Então ele cobra de mim. Às vezes eu posso passar por provação, talvez por desobediência, porque
por eu conhecer a palavra. Não só de mim, como de todos, né? Então, eu resolvi obedecer para mim receber algo da parte de Deus, para mim receber as promessas dele e para mim ser salva. Porque a gente está vendo aí o mundo está cada vez pior, Jesus está voltando, vai acabar a qualquer hora tudo aí, vai pegar muita gente de surpresa. E aí, para onde vai a nossa alma, né? Pelo menos eu não estou mandando vocês acreditar assim, tá? Eu creio assim. Cada um tem a sua religião, cada um tem a sua crença e cada um acredita do jeito que quiser. Eu tô falando de mim, certo? E é isso aí, gente. Então, eu prefiro ficar sozinha até aparecer aquela pessoa que vai entender isso aí, uma pessoa que tem a mesma fé do que eu, sabe? Que conheça a palavra e tem a mesma fé do que eu e fala assim, não, você tá certa, a gente precisa priorizar a nossa felicidade, ter um relacionamento saudável, ter respeito no relacionamento, ser feliz, ter Deus dentro da nossa casa, Deus ser o dono da nossa casa. Uma pessoa que pense assim, tá fácil? Confesso para vocês que não, tá muito difícil, muito difícil. O pessoal tá tudo só pensando em prazer da carne, sabe? O sexo ele é muito importante na relação, mas ele não é tudo. Se tiver só sexo, o relacionamento não vai para frente. Se não tiver amor, se não tiver respeito, se não tiver carinho, pode não ter, olha para vocês verem, pode não ter sexo. Por algum motivo da pessoa estar doente, o homem ter tido um câncer de próstata, a mulher ter algum problema de saúde, não ter sexo, mas se tiver respeito, amor e respeito, o casamento segue, sabia? Mesmo sem sexo. Agora, se não tiver amor, respeito, consideração com a pessoa, companheirismo e tiver só sexo, o casamento pode, não vou falar para vocês que não dá certo, pode até ir por um tempo, só que vai ter traição, certo? Vai ter traição porque não tem amor, quem não ama não respeita, aí não tem respeito porque não tem amor, aí vai ter a traição. E quem que é feliz sendo traído, né? Então, só o sexo no relacionamento não funciona. Teria que ter os três para ficar um relacionamento normal, tranquilo, feliz. Amor, respeito e sexo. Sexo sem amor não não vai para frente. Se for para frente dessa forma, aceitando traição e tudo mais. Entenderam? Então é isso. Porque fazer sexo, os homens fazem com qualquer mulher, vai até na zona fazer. Agora, fazer amor é diferente. Você faz com uma pessoa que você ama, você respeita aquela pessoa, você tem carinho por ela. Entendeu? Aí vem o companheirismo. Você quer sempre estar junto com a pessoa. Onde você vai, você quer que a pessoa esteja junto com você. A pessoa cuida de você, você cuida dela, porque existe amor. Não tem coisa melhor, gente. Não tem coisa melhor. Eu sempre falo, eu nunca faço sexo, eu faço amor. Porque amor tem respeito, tem carinho, tem prazer, tem consideração. Não tem coisa melhor. Se for para fazer sexo, como eu falei, eu faria todo dia. Mas que adianta? Eu não ia ser feliz, eu ia me sentir usada, né? Não ia ter um lar, não ia ter um companheiro. E é isso. Então eu escolhi obedecer. E toda escolha tem um preço, né? Então é isso, gente. Passando aqui para contar para vocês que eu recebi esse milagre de Deus, esse livramento, que Deus ele é misericordioso. A graça dele nos alcança todos os dias, todos os dias. Eu estou aqui pela graça dele, pela misericórdia, né? E por onde eu passar, eu vou contar esse testemunho, porque, como eu falei, tem muita gente que não acredita mais em nada, né?
Tem gente que não acredita mais em cura, não acredita em restauração de casamento, restauração de família, né? Não acredita em libertação de drogas, de homossexualismo, enfim, das coisas que o mundo oferece. Ninguém acredita, tem gente que não acredita mais. Só que para Deus, tudo é possível. Tudo que você estiver buscando aí, que você acha que não é certo, que você está buscando, Deus pode mudar. Tudo que você acha que incomoda você, que te faz infeliz, Deus pode mudar. Só que não é no nosso tempo, é no tempo dele. Talvez ele permita que a gente passe por muita coisa para depois, lá na frente, ele nos honrar. Mas vai depender do nosso relacionamento com ele. Ele cura depressão? Cura. Só que você também precisa se esforçar, né? Tem pessoas que é curada da depressão sem tomar medicamento. Mas tem pessoas que não, que precisa fazer o tratamento e precisa estar na presença de Deus. Entenderam? Eu conheço casos de pessoas que foi curadas sem tomar medicamento. Isso vai depender muito da fé da pessoa e do grau também dessa depressão. Agora, tem pessoas que mesmo em oração, mesmo obedecendo a Deus, ela precisa fazer o tratamento. Porque às vezes deixa ficar num grau muito, muito alto, muito elevado, né? Que a pessoa precisa de um calmante, de alguma coisa para ela poder lidar com aquela situação, né? Mas tem pessoas que não. Eu já vi vários testemunhos só de oração a pessoa ser curada, né? Porque a depressão, ela é uma doença na alma. Terça-feira eu tive um ensinamento sobre isso e foi profundo o que eu aprendi dentro da palavra de Deus sobre a dor da alma, que é a depressão. Deus cura sim a dor da alma. A dor da alma é uma necessidade de autoestima que é tratado de traumas que a pessoa viveu na infância, de algum problema. E Deus pode fazer isso. Deus cura a alma também, que está na Bíblia. Foi mostrado na Bíblia. Depois eu vou achar, depois na próxima gravação eu vou falar para vocês aonde que está escrito sobre isso. Mas está falando de cura na alma e Deus cura, viu? Deus cura a depressão. E essa pessoa falou, ela chegou no fundo do poço, a ponto de tentar suicídio 2 vezes. E nunca passou num psiquiatra nem num psicólogo. E hoje ela é mãe, tem 2 filhos, já casada há 16 anos, e está totalmente curada, está dando palestra, está pregando. Então, Deus cura a depressão sim. Só que a gente tem que fazer o quê? Primeiro passo, que é o mais difícil, obedecer, né? E colocar a vida da gente diante de Deus. Começar a falar para Deus aquilo que nos machuca, né? Porque depressão é um trauma que a pessoa sofreu. Que você puxa lá da infância, né? Aí você começa a colocar diante de Deus. Olha, Senhor, eu passei isso, eu tenho uma mágoa sobre isso, ou com meu pai, ou com a minha mãe. Tem pessoas que foram abusadas, né? Aí isso aí ficou no subconsciente da pessoa, ela nunca conseguiu colocar para fora. Pessoas que foram rejeitadas. Aí você vai falar isso diante de Deus. Deus sabe de tudo, mas Ele quer que você fale aonde é a sua dor. E a dor da alma é isso aí. Olha, Senhor, eu não consigo perdoar meu pai que abusou de mim. Eu não consigo perdoar um tio que abusou de mim. Ou eu não consigo perdoar minha mãe porque traiu meu pai, suponhamos. Ou eu vi meu pai batendo na minha mãe e não consegui perdoar meu pai. E eu preciso ser liberta disso. Eu preciso liberar o perdão. Eu preciso que o Senhor cure a minha alma. E Deus cura, gente. Deus cura a ansiedade, Deus cura a depressão. Como eu falei, tem casos que a pessoa não consegue, que precisa tomar medicamento. Mas se Deus quiser curar a pessoa, Ele cura. Porque Ele não precisa tomar nenhum comprimido. Mas isso aí a pessoa tem que se colocar diante de Deus.
Falar para ele aonde que é. O que você vai falar para o seu psiquiatra e psicólogo, você vai falar para Deus. Senhor, dói isso, dói aquilo, aquilo me machucou, eu quero que o Senhor tire isso de mim, eu quero que o Senhor limpa a minha mente, eu quero que o Senhor tire esses monte de pensamento que vem de uma vez só, que eu não consigo raciocinar, eu não sei o que é certo, o que é errado. Tudo isso a gente tem que colocar diante de Deus. Que são coisas, fantasmas que perturbam a gente. Eu tive um início de depressão quando eu tive meu filho. A minha foi pós-parto. Graças a Deus que durou por pouco tempo, né? Mas eu tinha crise, que era, na verdade, que a ansiedade faz parte da depressão, né? Primeiro, se a ansiedade for muito forte, ela gera uma depressão. Então, primeiro começa a crise de ansiedade, depois ela pode se agravar e ir para uma depressão. E eu sentia assim, me dava um desespero se eu estava dentro de casa, na casa de alguém, que eu tinha que sair para fora, respirar um ar, ficar assim, questão de 5, 10 minutos, eu voltava ao normal. Eu tinha medo de ficar sozinha com meu filho e eu não confiar em mim, de eu fazer alguma besteira comigo e com ele. Olha que loucura. Vinha esse medo em mim, de ficar sozinha com ele de noite, de vir pensamento ruim na minha mente. Eu tinha medo de vir. Eu não tinha pensamento ruim, mas eu tinha medo que viesse. Olha que doideira, né? Tinha noite que eu pegava ele 10 horas da noite, punha no carrinho e ia para casa da minha mãe, de medo de ficar sozinha com ele e eu ter pensamento ruim, sabe? De eu fazer alguma coisa comigo, ele ficar sozinho, ou eu fazer, sei lá, não sei. Eu não sei o que vinha, não, eu não sabia o que era, mas eu tinha medo que viesse um pensamento ruim e eu tivesse sozinha. Ou que ou desse essa crise em mim, que eu tinha que ficar quietinha 5, 10 minutos e eu não voltar mais. Não sei o que passava na minha cabeça, mas eu tinha medo. Quantas vezes eu pegava ele 10 horas da noite, fazia a bolsa dele, a minha bolsa, para no outro dia eu ir trabalhar, eu já dormia na minha mãe. Mas graças a Deus, como eu estou falando, eu também nunca tomei remédio. Eu fui no psicólogo umas 2, 3 vezes no meu casamento por conta do meu marido, mas assim, para ir resolver problema meu, eu nunca fui. Mas eu comecei a colocar isso diante de Deus. Falava para Deus que eu não aceitava. Só que eu não sabia nem o que era. Eu não sabia que era depressão, que era ansiedade. Aquele tempo, há 30 anos atrás, a gente nem tratava isso como ansiedade nem depressão. Eu não sabia nem o que eu tinha. Depois de anos que eu descobri que era uma depressão pós-parto, né? Mas eu sarei com oração e me esforcei, né? Vinha coisa assim na minha cabeça, eu falava, não, eu vou perdoar, não, eu vou resolver, não, eu vou falar. E eu sou uma pessoa que eu não guardo nada. Se tem alguma coisa me incomodando, eu falo, mesmo que a pessoa não goste. Então isso me ajuda muito. E tem pessoas que não é assim. Tem pessoas que estão machucadas com alguma coisa e não tem coragem de falar. Tem pessoas que foi ofendida, não tem que falar. Tem pessoas, como eu já falei, que foi abusada de pai, nunca contou para a mãe, guardou aquela culpa, né? Isso aí só piora a pessoa. Eu falo pro pessoal de casa aqui, falo para as minhas sobrinhas, para o meu filho, eu só não morri ainda, não tive um treco de cair dura ou ficar louca por eu não ficar quieta. Eu não aceito. Se não tá bom, eu ponho para fora e falo mesmo. Eu choro, eu falo, eu xingo. E isso me faz sentir bem. Imagina se eu guardasse tudo que eu passei. O que eu passei na minha infância, gente, se eu vou contar para vocês aqui, acho que eu já contei lá na frente. Olha, é coisa assim, era para mim ter um grau de depressão elevado, ou era para mim nem estar aqui, era para mim já ter tirado a minha vida, era para mim estar na rua, talvez sendo uma prostituta. Eu não sei o que tinha acontecido comigo, ou eu tinha me envolvido com drogas, pelo que eu passei, entendeu? Só que eu consegui trabalhar com isso pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, né? Meu pai foi uma pessoa ruim, eu perdoei meu pai. Meu irmão fez a gente sofrer, perdoei meu irmão, consegui perdoar. Perdoei meu marido, que me ofendeu quantas vezes, me machucou. Então, eu consegui perdoar. Tudo que eu passei, eu perdoei. E mesmo passando tudo que eu passei, eu era feliz, eu era uma criança feliz. Eu brinquei de tudo que vocês imaginam. Amarelinha, pula corda, bola,
aquela bolinha de gude, passa-anel, tudo quanto é brincadeira de criança, aquele negócio aquele negócio, aquela brincadeira do saco que você sobe no morro e desce escorregando o saco. Gente, eu era um moleque e eu me divertia. Eu apanhava depois? Apanhava. Dormia toda mijada? Dormia. Ia pra escola com a perna toda cheia de sinal de cinta e de chinelo? Ia. Com a perna queimando. Mas voltava no outro dia e ia brincar. Eu era feliz, mesmo sofrendo eu era feliz. Eu consegui perdoar meu pai, sabe? Então, graças a Deus, eu sou uma pessoa muito forte nesse sentido, né? Meu marido falava cada absurdo para mim, quantas vezes me humilhou, quantas vezes me ofendeu. E eu que fiz o velório dele, fiz o enterro dele, cuidei dele antes dele morrer. Ele pediu para mim encontrar ele na rua, virar a cara para ele, que ele não queria nem olhar na minha cara. Depois foi eu que cuidei dele até na hora de morrer. Então eu perdoei. O segredo é esse: perdoar, falar o que te incomoda, ou com psicólogo, ou se você tem intimidade com Deus e acredita, fala com Deus, mas você tem que pôr para fora. E tem casos que a pessoa tem que tomar medicamento, né? Tem uma irmã minha que ela toma medicamento, porque ela tem crise. Antes ela tinha só síndrome do pânico, hoje ela já teve crise de ansiedade e depressão. De sair para rua, dá um negócio nela que ela tem que sair para rua. Né? Aconteceu com ela aí, uns meses atrás. Então, dela já tinha virado uma depressão. E mesmo ela falando com Deus, ela é uma pessoa muito temente a Deus, ela teve que tomar medicamento. Por quê? Porque ela é uma pessoa totalmente diferente de mim. Ela é calada, sabe? As pessoas machucam ela, fica quieta, ela não quer ofender as pessoas e fica prejudicada. E eu já sou diferente. Eu não guardo nada, não. E não guardo raiva. Eu falo só na hora. Daqui a pouco eu tô conversando. Daqui a pouco eu tô perguntando se tá tudo bem. Daqui a pouco eu tô falando que amo. Tô com o coração limpo, 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 limpo. As pessoas que me ofenderam já foram embora e eu já perdoei, né? Que foi meu pai, meu irmão e meu ex-marido. Então é isso, gente. O segredo é esse. Não guardar o que te incomoda, mesmo que aconteceu lá na sua infância. Fala para a pessoa que você confia. Você não vai sair falando para os outros, para todo mundo. Se você é casado hoje, não tem mais sua mãe e seu pai, fala para sua esposa ou vice-versa. Se você ainda tem sua mãe e seu pai, fala para eles. Sabe? Se você tem uma amiga de confiança, uma filha, um filho, fale. Isso vai te fazer muito bem. Fale e fala para Deus tirar de você a mágoa, sabe? E não deixa ninguém pisar em você, não. Se você não está gostando de certa situação, você não precisa brigar. Você fala para a pessoa: olha, não gostei disso, disso e disso. Que às vezes a minha irmã tem essa mania de não querer magoar os outros, como eu falei, né? Ah, não vou falar não, deixa pra lá, não sei o que. Às vezes tá magoada, deixa pra lá nada. Só que a pessoa deixa pra lá, a pessoa tá bem, e você não tá. A pessoa tá sabendo lidar com aquela situação porque foi ela que magoou. Então com ela tá tudo certo. E você que tá passando, tá deprimida, tá com crise de ansiedade. Você vai ficar quieta? Tá se prejudicando e vai ficar quieta? Para outra pessoa ficar bem? Não, gente, tem que pôr para fora. Fala o que está te incomodando. E se você não tem ninguém para você falar e você acredita em Deus, eu falo com Deus. Eu falo com as pessoas, né, que eu preciso falar, mas tem muita coisa que só Deus sabe. E vocês não têm noção. Às vezes eu falo assim, eu vou tirar um período de oração, né, uns 15, 20 minutos. Já cheguei a ficar quase 2 horas. Eu nem percebi, quando eu vi já tinha passado a hora. Foi uma coisa tão boa, sabe? Uma comunhão tão boa, uma entrega tão boa, que eu não conseguia parar de falar. Então, é a única pessoa que não vai julgar você e vai te escutar, sabe? Seja qual for o problema, seja você a causadora, seja o que você fez, mas você se arrependeu, ele nunca vai te julgar.
E às vezes a gente conta para pessoas que nunca soube, a gente cai na besteira de contar para uma pessoa que não era, que é a pessoa errada, a pessoa ainda vai te julgar, né? Então, se você não confia, você não conta, mas conta para Deus. Então, graças a Deus, todo dia eu levanto com vontade de viver, todo dia eu tenho sonhos, nunca tive vontade de morrer. Às vezes passo por alguma coisa, choro, falo para Deus que eu não aguento mais, não sei o quê. Mas nunca falei para Deus também que eu ia desistir. Porque, graças a Deus, Ele tem cuidado do meu emocional, do meu psicológico. Ele tem cuidado do meu íntimo, da minha alma, né? Mas eu acho que todo mundo tem dor na alma. Quem não tem dor na alma? Todo mundo viveu alguma situação que ficou mal resolvida. Eu acho que todo mundo. Não existe uma pessoa que não aconteceu isso. Então, quem pode curar a nossa alma é somente aquele lá de cima. E no que você acredita. Às vezes você pode não acreditar você não dá um nome no que você acredita que seja Deus, mas você acredita em algo. Tem pessoas que falam que acreditam no universo, não acreditam em Deus. Tudo bem. Você tem direito de acreditar no que você quiser. Entendeu? Mas fale para aquilo que você acredita. Vocês vão ver como vocês vão se sentir muito bem. Então, a minha história, para quem conhece desde o início, pode pegar meus vídeos antigos aí, vai ver o que eu vivi. Era para mim estar louca, né? Era para mim estar, sei lá o quê, morta. E nunca passei no psicólogo por conta do que eu passei. Nunca. Entendeu? A única pessoa que me ajudou até agora foi Deus. Eu não fico contando os meus problemas para os outros aí, não. Nem para amiga. Quem sabe soube por cima, mas os detalhes do que eu sentia, do meu sentimento, ninguém. Nem para minha família, porque eles não iam me entender. A única pessoa que entende a gente, como eu falei, é Deus. Ele não julga a gente. Entenderam, gente? Ele não julga. E o psicólogo e o psiquiatra tá aí para ajudar também. Se você tem dificuldade, procure sim o psicólogo. Não é pecado, porque Deus deixou aí os profissionais para ajudar mesmo. Você não consegue resolver você e Deus, continua buscando Deus e vai buscar tratamento também. Vai ver se você precisa tomar remédio, né? Eu nunca vou falar de boca cheia, eu nunca vou precisar tomar um antidepressivo, um remédio para dormir, porque o dia de amanhã não pertence a mim. Mas até agora Deus tem me guardado, né? E por tudo que eu passei, nossa, eu tô ótima. Às vezes eu tenho uma crisezinha que eu sou ansiosa mesmo. Eu sempre fui ansiosa, desde criança. Às vezes eu tenho umas crisezinhas de ansiedade, sim, de querer as coisas na hora, de não esperar nada. Às vezes passo na frente, como dizia minha mãe, passa a carroça na frente do boi, né? E já quebrei a cara muito por ser ansiosa. Porque eu não sou de ferro, né? Mas eu não tomo remédio nenhum para ansiedade. Aí eu começo a falar para Deus, né? Ou eu pago o preço por causa da minha ansiedade, né? Às vezes eu mesmo quero resolver meus problemas e eu acabo pagando preço. Tudo tem um preço, né, gente? Né? Mas nada assim que, entendeu? Que eu perca o equilíbrio, né? Mas é isso, meus amores. Que bom falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que a minha experiência tenha ajudado vocês em alguma coisa. Só quero dizer para vocês que eu acredito em Deus, que Ele faz milagre, não tem impossível para Ele. Tudo que você precisar, Ele faz. Para Ele não existe impossível, tá? Basta vocês confiarem e entregar, que Ele faz. E é isso. E eu vivi um milagre. Estou aqui hoje por milagre. Vocês poderiam, como eu falei, não me ver mais. Mas Ele me deu mais uma oportunidade para mim continuar. Gente, vou parar por aqui, desejando para vocês uma ótima noite de quinta-feira. Uma sexta-feira abençoada. Não sei se amanhã eu vou gravar alguma coisa, vamos ver, né? Tá chegando o dia de eu ficar mais velhinha, gente. Lembra que eu falei pra vocês? Tá chegando. Segunda-feira, gente.
terça-feira é feriado aqui no estado de São Paulo, né? Eu acho que foi eu mesma que pedi para fazer feriado na terça, porque para mim poder aproveitar mais meu aniversário, né? É, tô brincando. Esse ano meu aniversário caiu na segunda. Vai cair na segunda, né? Que é dia 8. Espero que Deus me dê mais um ano de vida, né? Só tenho que agradecer por esse milagre. Não sei quanto tempo Deus tem para mim, mas que eu possa viver esses outros anos da melhor forma, né? Viver tudo aquilo que Deus tem para minha vida ainda. Isso que eu desejo para mim. Obrigada pelo carinho de vocês. Fiquem todos com Deus. Uma ótima quinta, uma sexta-feira abençoada, que acho que já é sexta. E tava com saudade de vocês. Olha, me segue no Instagram, modinhaon.i, vestidos tamanho plus, tamanho único do 40 a 46, de viscolaicra, de malha canelada. Tá tendo uns modelos bem bacana agora pro inverno, preço bem acessível. Segue a gente lá. Eu trabalho só com roupas femininas. Mostra, pede para tua mãe seguir, sua esposa, sua prima, sua namorada, sua irmã, as meninas, os meninos aí, me dá uma força para crescer o canal, tá bom, gente? A gente entrega em todo o Brasil, é, tem que fazer encomenda, mas eu tenho algumas mercadorias, eu tenho pronta entrega, depende do que vocês gostarem. E quando eu não tenho, tem um período de uns 10 dias para me receber, é tudo muito rápido. E o preço tá ótimo. Presenteia você, dá presente para quem você ama. E é isso, meus amores. Visita a gente lá. E aqui, ó, um coração, deixa um coraçãozinho para mim, que eu tô mandando um para vocês. Ó, amo vocês. Deixa lá, dá um likezinho para mim, se inscreva no nosso canal. Se quiser deixar uma mensagem, eu vou responder para vocês com muito carinho. E vou dizer para vocês, não desista no seu sonho, não desista de uma cura, não desista de um problema, de uma libertação, porque Deus pode tudo. Você pode, só você acreditar, tá bom? Ó, grande beijo, amo vocês.